Boa noite. Gostaria de saudar a todos que nos assistem nesta noite, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Nós realizamos este momento de reflexão, de meditação, em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Elton, da comunidade luterana em Petrópolis, e gostaria de refletir com vocês nesta noite a partir de um conto que diz que no reino animal, o rei dos animais, o leão, estava ficando idoso e ele estava preocupado com quem seria o seu sucessor. Ele tinha 3 filhos e não sabia como escolher um deles e não escolher os outros 2. E ele foi consultar a coruja sábia e ela disse que ele deveria fazer uma prova com os seus 3 filhos. Aquele que pudesse cumprir a prova seria o rei dos animais. O leão ficou contente com a sugestão e foi então reunir os seus 3 filhos para lhes dizer qual seria a prova. A prova seria que os 3 deveriam tentar subir a montanha difícil. Aquele que conseguisse seria o novo rei dos animais. E assim foi feito. Marcado o dia e a hora, estavam todos os animais reunidos. O primeiro pretendente ao trono foi e subiu até a metade da montanha e voltou. O segundo também foi mais ou menos até a metade da montanha, não conseguiu seguir adiante e voltou. O terceiro foi também um pouco mais adiante da metade da montanha, não conseguiu mais seguir adiante e voltou. O rei estava então triste, porque nenhum dos 3 havia conseguido subir a montanha difícil. Teria que fazer outra prova com eles. Enquanto estava pensando isto, a águia se aproximou e pediu que o leão esperasse um pouco, que gostaria de conversar com ele. E ela então disse que enquanto os leões subiam a montanha, ela os estava acompanhando. E viu quando eles não conseguiram mais seguir adiante. E ouviu o que cada um deles disse. O primeiro deles disse: montanha difícil, você me venceu, eu desisto. O segundo também disse a mesma coisa: montanha difícil, você me venceu, eu desisto. O terceiro, no entanto, disse: montanha difícil, você hoje me venceu, mas um dia eu vou voltar aqui e vou vencer você. Esse terceiro leão foi então escolhido como o futuro rei dos animais. E eu gostaria de justamente também perguntar para cada um de vocês: quantas montanhas difíceis vocês já enfrentaram na vida? Quantas montanhas difíceis nós ainda vamos enfrentar? E qual foi a atitude que cada um de nós teve diante das montanhas difíceis da vida? Você desistiu? Nós desistimos? Ou persistimos, lutamos e mesmo não podendo vencer num determinado momento, nós seguimos adiante lutando até podermos superar a montanha difícil? Creio que na história da humanidade, dos últimos tempos, nunca tivemos uma montanha tão difícil quanto a pandemia do coronavírus. Vamos desistir? Vamos jogar a toalha e dizer: nós desistimos, eu desisto de lutar, eu fui vencido, a humanidade foi vencida?
Nós precisamos buscar em Deus a coragem para seguir adiante. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para Deus e pedir a Ele que nos dê a esperança, que nos dê a força, que nos dê a coragem para não desistir. Não somente diante da pandemia, mas de todas as outras montanhas difíceis que se apresentam em nossa vida neste tempo de pandemia. Tantas outras crises que se apresentam na nossa vida e que são agravadas pela pandemia. Não desistamos. Façamos como o último leão. Montanha difícil. Eu ainda não consegui te superar, mas eu vou conseguir. Lembramos da palavra de Deus que nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que possamos nos segurar em Deus e vencer a montanha difícil e as outras diversas montanhas difíceis que se apresentam em nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, diante de Ti nós chegamos e queremos agradecer-te que Tu sempre estás conosco, que Tu sempre nos amparas, que Tu sempre nos dás a força, a coragem, a esperança para seguir adiante, diante das dificuldades que se apresentam em nossa vida. Te agradecemos que tantas montanhas difíceis já podemos vencer e queremos pedir-te que olhemos para o futuro com a esperança que vem de Ti e que nós possamos também vencer a montanha difícil da pandemia, que possamos vencer as diversas montanhas difíceis que se apresentam nesse tempo de pandemia em nossas vidas. Ajuda-nos, pois nós cremos que contigo podemos vencer. Em nome de Cristo. Amém. E assim, eu gostaria de encerrar este momento de meditação pedindo que a bênção de Deus seja com cada um. Eu peço que a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vocês, permaneça com vocês e os fortaleça para a luta da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.